Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E hoje iremos aprender sobre a segunda lei de Mendel. A gente viu sobre a primeira, que era a lei do monohibridismo, que lidava com apenas uma característica. Na aula de hoje a gente vai ver a segunda lei de Mendel, também chamada de lei do dihibridismo, tá? Vamos lá entender um pouco mais sobre ela. Bem, só relembrando a primeira, o experimento de Mendel, né? Mendel ele pegou uma ervilha amarela e uma verde, cruzou, obteve os heterozigotos que foram amarelos, portanto ele disse quem era a cor dominante e quem era recessiva, e quando cruzou esses heterozigotos, esses amarelos, ele obteve esses filhos aqui. Olha só, a probabilidade dessas sementes, que foram a maior parte das sementes amarelas e a menor parte das sementes verdes. O equivalente a 3:1. Porém, note que agora a gente tem 4 características em questão. Amarelo e verde, certo? 2 características, que é a coloração. E se a semente é lisa ou é rugosa. Então a gente tem 4 características em questão. Amarelo liso ou amarelo rugoso, verde liso ou verde rugoso. Então a gente tem a mistura de 2 grandes características, que é a coloração e a textura da semente, tá? E ela vai aparecer aqui nessas colorações. Olha só. Quando a gente mistura o amarelo liso com o verde rugoso, temos os heterozigotos. Amarelo liso e amarelo liso. Deu 100% de amarelo liso. Portanto, a gente que diz entre as colorações, a gente diz que entre as colorações, amarelo e verde, quem é dominante? O amarelo, tá? E entre as texturas da semente, quem é dominante? É o liso ou é o rugoso? A gente viu aqui que na mistura deu liso. Então, liso ele é dominante sobre o rugoso. Tá bom? Vamos adiante. Aí a gente, pessoal, verifica que quando cruza 2 amarelos lisos heterozigotos para ambas as características, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sementes amarelas lisas, o que representa, dentre os 16 filhos, 9 16avos são amarelos lisos, tá? Agora, quantos são amarelos rugosos? Agora vamos ver quantos são amarelos rugosos. 1, 2, 3. Das 16 probabilidades aí, dos 16 filhos que se obtiveram, 3 16avos foram amarelos rugosos. Quantos, então, são verdes lisos? Vamos contar comigo. 1, 2, 3. 3 16avos, ou seja, 3 dos 16 filhos são verdes lisos. E quando é verde rugoso, os 2 excessivos? Temos apenas um aqui, ó. Apenas um. Certo? 1 dos 16 são verdes rugosos. Quando se mistura mais de uma característica, gente, a gente tende a ver que se multiplica essas probabilidades. Antes a gente estava trabalhando com 4 apenas. Agora a gente vai trabalhar com 16, tá? E eu vou ensinar as maneiras de fazer aí essas probabilidades. Vamos aqui para o pente. Então vamos entender o que Mendel quis dizer com a segunda lei dele. Porque ele está cruzando agora 2 características. A primeira era uma, agora ele está cruzando 2. Ele cruzou a coloração amarela com a coloração verde. E ele obteve 100% dos filhos dele, ó, dessa mistura aqui de ervilhas, amarelas lisas. Logo ele disse que a coloração amarela domina sobre a coloração verde. Aí como é que a gente faz?
A gente constrói a legenda. Amarelo, tá? Amarelo domina sobre o verde, tá? Esse é o primeiro passo. Domina sobre o verde. O amarelo, como ele dominou aqui nesse cruzamento, então ele vai ser chamado de azão, azão, ou azão, azinho. E o verde, por sua vez, como ele foi dominado, ele vai ser chamado de azinho, azinho. Tá bom? Já a textura, por sua vez, qual foi que dominou? Temos a lisa e a rugosa. Quando ele cruzou, a lisa que prevaleceu. Então, com relação à textura, a gente tem textura lisa e textura rugosa, tá? Que são as sementes enrugadinhas. Rugosa. A lisa dominou sobre a rugosa, né? Então a gente vamos chamar essa textura de bezão, bezão, ou bezão, bezinho, tá bom? E a rugosa que foi dominada, a gente chama ela de bezinho, bezinho. É a mesma coisa do azinho, azinho, só que eu estou trocando de letras para não confundir vocês, tá? Agora Mendel, ele cruzou essa amarela lisa com ela mesma, ou seja, duas heterozigotas, tá? Olha só, gente, para vocês entenderem uma coisa. Se ele cruzou um amarelo puro, que seria o azão, azão, com o verde puro, que é um azinho, azinho, cada um contribui com a metade. Então, esse vai contribuir com o azão e esse vai contribuir com o azinho. Vai ser azão, azinho. Se ele cruzou com o liso puro e com o rugoso recessivo, puro, então cada um contribui com a metade. O rugoso puro, ou melhor, o liso puro é bezão, bezão, e o rugoso puro é bezinho, bezinho. Cada um contribui com a metade. Então é bezão, que vem desse, aqui ó, do pai, e o bezinho que vem do rugoso. Temos então um duplo heterozigoto. Esse é os alelos desse filhote aqui. E aí a gente vai cruzar ele com ele. O que a gente tem que fazer? A gente tem que separar essas letras aqui, ó, tá? Primeiramente, eu faço o seguinte. Eu junto esse com esse, ou seja, azão, bezão. Depois eu junto o azão com o bezinho. Azão, bezinho. Olha só. Agora é o azinho. Azinho, bezão. E o azinho, bezinho. Do mesmo jeito eu monto o outro lado, porque eu estou cruzando ele com ele mesmo. Então vai ser azinho, bezão. Depois, ó, desculpa, azão, bezão. Depois, ó, azão, bezinho. Depois eu pego esse azinho, ó, azinho, bezão. Depois vem o quê? Azinho, bezinho. E olha só o que acontece. Agora a gente vai fazer os cruzamentos. Azão com azão dá o quê? Azão, azão. Bezão com bezão dá o quê? Bezão, bezão. Então essa semente será o quê? Azão, azão é o quê? Azão, azão é amarelo. A semente será de cor amarela. E qual a textura dela? Bezão, bezão é o quê? Lisa. Será uma semente amarela lisa. Vamos lá de novo. Azão. Com de cima aqui, ó.
Azão, esse Bzinho com esse Bzão. Bzão, Bzinho. De novo, esse Azinho com esse Azão de cima, Azão, Azinho, e esse Bzão com o Bzão de cima, Bzão, Bzinho, Bzão, desculpem. Esse Azinho com esse Azão de cima, Azão, Azinho, e esse Bzão com o Bzinho de baixo, Bzão, Bzinho. E assim por diante, ó. Azão, Azão, ó, Bzão, Bzinho. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo e vocês vão tentar fazer o resto sozinho. Quando voltar o vídeo, dei uma pausa também. Quando voltar o vídeo, eu quero que vocês confiram o resto dos resultados. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui e aí eu vou voltar com tudo completo. Pronto, pessoal. Vamos voltar ao vídeo e entender como é que ficou esses cruzamentos, tá? Então, primeiro a gente vai ver quantos filhos amarelos a gente tem, tá? Amarelo tem que ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. Então, vamos lá. Um amarelo, 2 amarelos, 3 amarelos, 4 amarelos, 5 amarelos, 6 amarelos, 7 amarelos, 8 amarelos, 9 amarelos, 10 amarelos, 11 amarelos, 12 amarelos. Temos 16 filhos. Pode contar a quantidade de quadrinhos. 12 dos 16 são amarelos. Agora vamos contar o número de verdes. Verde é Azinho, Azinho. Só conta a primeira letra, né? Temos 1 verde, 2 verdes, 3 verdes, 4 verdes. Então, 4 são verdes. Tá bom? Quantos... Agora vamos para liso e rugoso. Quantos são lisos? Liso tem que ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Aí vamos para cá, ó. Contar quantos lisos tem. 1 liso, 2 lisos, 3 lisos, 4 lisos, 5 lisos, 6 lisos, 7 lisos, 8 lisos, 9 lisos, 10 lisos, 11 lisos, 12 lisos. 12 16avos são lisos. Olha que interessante. Quantos, então, são rugosos, que é Bzinho, Bzinho? Vou contar comigo. 1 rugoso, 2 rugosos, 3 rugosos, 4 rugosos. 4 16avos são rugosos. Beleza, professor, já sei que cada um separadamente, mas eles não estão separados no quadril, eles estão juntos. Então, como é que eu faço para juntar eles? O amarelo com um liso, o amarelo com rugoso, por exemplo. A gente vai usar a lei da probabilidade. A probabilidade de ser amarelo e rugoso. Quando eu digo amarelo e rugoso, eu uso a lei da multiplicação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é juntar as partes. Você pode tanto fazer isso contando os quadrinhos, mas eu creio que matematicamente fica mais fácil. Então a gente vai pegar aqui, ó, 12, 16, que são amarelos, e ver quantos são lisos, 12, 16, e a gente multiplica. Mas primeiro vamos simplificar, que fica melhor. Divide isso daqui por 4, divide tudo por 4, né? Vai dar igual a 3 quartos. Esse aqui também, ó. Divide por 4, divide por 4, dá igual a 3 quartos. 3 quartos. Aí agora, a gente vai fazer o quê? Multiplica amarelo por liso. 3 quartos vezes 3 quartos. Que vai dar igual a 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, ó, amarelo liso é 9 16avos.
certo? Se você contar aqui bem direitinho, vai dar 9 amarelos lisos. Agora vamos pegar amarelo rugoso. A gente tem que simplificar. Se simplificou o de cima, tem que simplificar o de baixo. Dividido por 4, 4/16, dá igual a 1/4. Então, vamos apagar aqui. Vamos lá, eu vou pegar o seguinte. 3/4 amarelos vezes 1/4 rugoso. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. 16 amarelos rugosos. Agora vamos para... A gente já usou todos os amarelos. Pegamos amarelo liso e amarelo rugoso. Agora vamos para verde liso. Quanto é que dá? Ó, pega aqui e divide por 4, né? Que eu simplifiquei. Dá igual a 1/4. Então, verde liso é 1/4 vezes... Quanto é verde liso? 3. Desculpe. Verde é 1/4. Quanto é liso? 3/4. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Beleza? Isso aí é, no caso, verde liso. E agora, por último, vamos para o verde rugoso. Verde rugoso também é 1/4. Olha aqui, ó. Certo? Também é 1/4. Então, 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Aqui a gente tem todas as probabilidades. 9/16 vai ser amarelo liso. 3/16 vai ser amarelo rugoso. 3/16 verde liso. E 1/16 verde rugoso, que é o completamente recessivo. Essa é uma maneira de fazer esse cruzamento. Mais na frente a gente vai repetir as outras maneiras, tá? Com os exercícios. Vamos adiante. Então a gente vê isso no cruzamento de Mendel e vai dar aquela probabilidade que eu expliquei a vocês. Em resumo, pessoal, a segunda lei de Mendel, ele fala o seguinte, que é também chamada lei da recombinação ou lei da segregação independente ou do dihibridismo, tá? Vamos entender o seguinte modelo. Imaginem que aqui é um cromossomo, uma fita de DNA enrolada. A segunda lei de Mendel, ela não é válida para esse caso, em que se o amarelo, certo, ele tiver no mesmo cromossomo do liso, ele não é válido. Olha aqui o amarelo, azão, azão, estão no mesmo cromossomo do liso, Bzão, Bzinho. Isso não é válido, certo? A lei de Mendel não é válida. Isso aqui é um outro termo que a gente vai entender lá na frente. A primeira lei de Mendel só é válida quando isso acontecer. Ó. O amarelo está num par de cromossomos, o verdinho está no outro par de cromossomos, o liso está num par de cromossomos e o rugoso ele está em outro par de cromossomos. A primeira lei de Mendel, a primeira e a segunda lei de Mendel só é válida se os alelos, que são essas letras, estiverem em cromossomos diferentes. As características forem herdadas de cromossomos diferentes. Para que vocês entendam um pouco mais da segunda lei de Mendel, é preciso entender que os alelos eles estão separados em cromossomos diferentes. E isso vai gerar um número de gametas, ou espermatozoide, ou óvulos, com um número de cromossomos, de combinações desses cromossomos de maneiras diferentes. Vamos entender um pouquinho. Imagina um ser humano
que tem essa seguinte combinação de alelos. Cada combinação de alelos dessa gera uma característica diferente. Tá? Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezão e Fzão, Fzinho. Fzão, Fzinho. Cada conjunto de gametas desse está em um par de cromossomos diferentes. E aqui, por exemplo, a gente tem a cor do cabelo, aqui a gente tem a estrutura dos dedos, se os dedos vão ser mais longos ou mais curtos. Aqui a gente tem a estatura da pessoa. Estou dando só exemplos, né? Não necessariamente essas características estão ligadas a esse exemplo que eu estou dando. Aqui a gente vai ter propensão a ter cabelo cacheado ou não. No E a gente vai ter cor dos olhos. No F a gente vai ter coloração, propensão à coloração dos dentes. Então assim, a gente tem envolvidos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cromossomos. Ou 6 pares de cromossomos. Aí a pergunta fica: quantas combinações de gametas pode-se ter a partir disso? Existe uma regra básica que a gente pode fazer, certo? Que é o seguinte: pegar o 2, porque a gente tem de par em par, é um tipo de característica. A gente tem pares de características. Então, pares eu represento pelo número 2. E elevamos o número de heterozigotos. Por exemplo, quantos heterozigotos a gente tem aqui no total? Nesse total aqui a gente tem quantos heterozigotos? Vamos contar comigo. Heterozigotos são letras diferentes. 1, 2, 3. Então a gente tem 3 heterozigotos. Então eleva 2 a 3. Certo? Levamos 2 a 3. Quando a gente eleva isso, a gente faz a conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vão gerar dessa combinação aqui 8 gametas diferentes. Vamos botar à prova isso daqui, tá? Vamos lá. Azão com Bzão. Aí eu vou ter que repetir isso aqui, ó. Czinho, Dzão, Ezão, Fzão. Temos então um gameta. Vamos repetir isso, certo? Só que a gente repete as mesmas coisas daqui, porque não vai mudar nada por enquanto. As mesmas letras. Só o que muda é que a gente tem que pegar esse Fzinho agora. Então a gente já tem outro gameta. Tá? Vou apagar aqui para a gente entender o resto. Agora vamos ver o outro par de gameta. A gente tem até Czinho, tá ok. Certo? Serão as mesmas letras. Azão, Bzão e Czinho. Só que agora a gente tem que incorporar o Dzinho, porque a gente não incorporou. Olha só o Dzinho aqui. Beleza? Dzinho. Aí o Dzinho vai se juntar com quem? Com o Ezão. E o Ezão vai se juntar com quem? Com o Fzão. Mais um par diferente. Se você ver, todos são diferentes aqui. E agora eu vou pegar o Ezão
incorporar ao Fzinho. Então vai ser o mesmo conjunto de letras, sendo que eu vou ter o Dzinho aqui, ó, Ezão e Fzinho, beleza? Então a gente já tem 4 alelos diferentes. Vamos continuar a mágica do processo. Já usamos o Dzinho, o Dzão já participou, o Dzinho também, o Fzão, Fzinho de todos esses processos, beleza? Agora olha só o que vai acontecer. Agora vejamos o que vai acontecer. Olha só. Eu já usei o Azão em todo o processo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o Azinho. Azinho, Bzão, Azinho, Czinho, Azinho, Bzão, Czinho, Dzão, Azinho, Bzão, Czinho, Dzão, Ezão, Azinho, Bzão, Czinho, Dzão, Ezão, Fzão. Então eu vou seguir o mesmo processo aqui, ó. Azinho, Bzão, Czinho, Dzão, Ezão, Fzão, mais outro gameta. E aí eu vou repetir, ó. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão, Ezão. Só que ao invés do Fzão, eu vou colocar o Fzinho. E assim por diante. Agora eu não tenho, os Ezões são repetidos. Os Dzões não são repetidos, eu vou ter que usar o Dzinho agora. Azinho, Bzão, Czinho, Dzinho, Ezão, Fzão. Vou agora, Azinho, Bzão, Czinho, Dzinho. Terei que usar agora o Fzinho. Ezão, Fzinho. E essas são as 8 possibilidades de gametas diferentes, de espermatozoides e óvulos diferentes que o corpo poderá desempenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é o equivalente a isso. Então o macete aqui é simplesmente usar o 2 e elevar a potência de heterozigotos. O 2 é a base e eleva a potência de heterozigotos. 1, 2, 3. Então temos 3 heterozigotos, que vai dar o total de gametas. Tá bom? Então, gente, eu vou ensinar de outra maneira como se faz o cruzamento da segunda lei de Mendel, tá? Que é a regra do chuveirinho aqui, ó. Olha só. Eu cruzei o heterozigoto amarelo, Azão, Azinho, que o primeiro passo vocês devem fazer os cruzamentos individuais de cada característica. Vamos lá. Primeiro eu vou pegar coloração. Azão, Azinho com Azão, Azinho. 2 amarelos. E eu vou fazer o cruzamento. Olha só. Azão, vai dar Azão, Azão, Azinho, vai dar Azão, Azinho. Azinho, Azão ou Azão, Azinho. E Azinho, Azinho. Aqui, ó. Beleza? Então, quantos amarelos eu tenho? Aí eu vou olhar aqui para a legenda. Azão, ou Azão, Azinho é amarelo. Vamos contar quantos amarelos eu tenho? 1, 2, 3. Então, 3/4 são amarelos. Aqui, ó. Quantos verdes eu tenho? 1/4. 1/4 é verde.
tá bom? Esse é o modo mais fácil de fazer. Eu separei as características. Agora vamos para liso e rugoso. Eu estou cruzando aqui dois lisos. Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Então vamos fazer o cruzamento. Bzão, Bzão. Aqui. Bzão, Bzinho. Aqui. Bzinho, Bzão. Ou Bzão, Bzinho aqui. E Bzinho, Bzinho. Aqui. Beleza? Então, quantos lisos eu tenho? Eu vou para a legenda aqui, ó. Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho é liso. 3/4 são lisos. Eu tenho 3 lisos, ó. 1, 2, 3. Quantos são rugosos? Rugosos é... Aqui tá errado, certo, gente? Rugoso é... Vou até apagar aqui. Rugoso é Bzinho, Bzinho. Tá? Então, quantos são rugosos? Apenas um. Apenas esse. Então, 1/4 é rugoso. Agora, o que eu faço? Multiplique os fenótipos desejados. Agora, eu vou juntar todos os amarelos. Ó. Amarelo liso é o primeiro. Amarelo liso é quanto? 3/4 vezes 3/4. Dá igual a 9, 16avos. Aí depois eu vou para o amarelo rugoso. 3/4 vezes 1/4. Olha aqui. 3/4 vezes 1/4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. 3/16avos. Agora eu terminei os amarelos, agora eu vou para os verdes. Verde, liso. Verde é 1/4 e liso é 3/4. Aí eu multiplico. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Por último, verde rugoso. Verde é 1/4. Rugoso é 1/4. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4, 16. E agora eu tenho todas as probabilidades de todos os jogos. Tá bom? Então, logo a proporção é o quê? Amarelo liso. Amarelo liso é 9. Amarelo rugoso é 3. Verde liso é 3. E verde rugoso é 1. A proporção de Mendel é: a cada 16 filhos, 9 serão amarelos lisos, 3 amarelos rugosos, 3 verdes lisos e 3 verdes rugosos. Então, pessoal, é só isso sobre a segunda lei de Mendel, tá bom? E aí eu vou passar uns exercícios para vocês entenderem mais sobre ela, e aí na aula a gente corrige esses exercícios. Mas antes, dá uma olhadinha só aqui. Vamos fazer só um treinamento de visão de vocês. Aqui a gente tem quantas características em jogo? A primeira mais marcante é a coloração da abóbora. Então a abóbora é mais escura, um laranja mais escuro e um amarelo, certo? Então a gente já tem a coloração. Ou é laranja ou amarelo. Ou ela é comprida ou ela é mais curta. Então a gente pode ver que diante desse cenário a gente tem a mesma probabilidade da lei de Mendel. Essas duas características então se encaixam na segunda lei de Mendel. Ou a abóbora ela é laranja e curta, certo? A maior parte dela. Ou é amarela e curta, uma parte intermediária aqui, ó. Ou é laranja e longa, outra parte intermediária. Ou é a parte mais recessiva, a menor parte, que é amarela e longa, tá bom? Então, assim, gente, vamos agora partir para os exercícios, que vocês vão entender mais sobre a segunda lei de Mendel, tá? Um forte abraço e até a próxima aula. Pronto, pode falar, mãe.